Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16. Mosquitinho chato. Provérbios 16, a partir do versículo 1. Deixe sua Bíblia aberta, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra aberta diante de nós. Obrigado porque ela é uma riqueza inestimável para nós, Senhor. Nós pedimos agora, Pai, que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento. Que espírito de sabedoria e de revelação venha sobre esse lugar. Fala sobre os nossos corações, porque nós queremos ouvir a tua voz. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós entramos aí nós já vamos ver o texto, fique em paz. Nós entramos aí nesse último mês de dezembro, né, o último mês do ano. E como eu comentei com vocês semana passada, nós vamos durante esse mês de dezembro, será um mês de preparação para o novo ano. Então nós vamos fazer uma série de mensagens, preparando o nosso entendimento, preparando o nosso coração para esse novo ano que Deus, pela graça dele, se ele assim permitir, nós vamos entrar, né, no novo ano que Deus tem preparado para nós. Então durante todo esse mês nós vamos falar dessa série, né, que nós chamamos aqui de Preparados. Nós vamos entrar preparados nesse novo ano para tudo que Deus quer fazer nas nossas vidas, nas nossas histórias e nessa igreja para a glória do nome dele, amém? Então, quando nós chegamos no último mês, né, na época das festas, é um tempo onde nós devemos começar a fazer aquele exame, aquela avaliação do que foi esse último ano. É aquele período que nós já começamos a pensar, nosso ano está acabando, tudo aquelas coisas que eu pus de meta, nem tudo deu para fazer, tem outras que surgiram, passou tão rápido, né? Fala a verdade, passou rápido ou não passou? Então nós devemos começar a pesar, nos organizar para o próximo ano. Sabe, essa mudança de calendário, ela, se a gente for analisar friamente, não muda nada. Nós continuamos, do 31 para o dia 1º é a mesma coisa. Mas essa mudança psicológica do calendário é uma oportunidade que nós temos de recomeçar. É um novo começo para nós, é uma nova oportunidade que Deus nos dá. É tempo de parar, avaliar e falar assim, olha, dia 1º de janeiro vai ser diferente. Eu vou mudar nessas áreas, eu tenho esses objetivos. Não que você não possa fazer isso hoje, mas essa mudança de número, ela já traz um conforto psicológico para nós. Começa a contar do 1 de novo, querido. É uma nova oportunidade. Então é tempo de nós termos novos objetivos, perspectivas, corrigirmos aquilo que nós não temos conduzido de forma tão certa assim. E aí eu queria te perguntar o que você almeja para esse próximo ano. O que está aí no teu coração que você está falando assim, ó, 2025 vai ser diferente. O que você almeja? Nós precisamos almejar, porque alguém uma vez disse, aquele que não sabe aonde quer chegar, aquele que não sabe para onde está indo, não chega em lugar algum. Aquele que não sabe qual é o destino do seu caminho, não vai chegar em lugar nenhum. Chega em todos os caminhos, mas nunca chega no lugar que ele está indo. Então nós temos que almejar, planejar, que nós possamos entrar nesse novo ano com os nossos propósitos alinhados com Deus, com novas perspectivas para as nossas vidas, vivendo a vontade de Deus para a nossa história, amém?
Então que nessa série aí, preparados, seja a oportunidade que Deus está te dando de planejar o seu novo ano e viver a vontade de Deus. Amém? E aí nessa primeira série, nessa primeira mensagem dessa série, eu queria falar com você justamente sobre isso, sobre planos. Nós fazermos planos. Porque se nós queremos ter um novo ano, um ano diferente, tem que começar planejando. Você abriu aí comigo a sua Bíblia em Provérbios 16, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Amém? Então nessa primeira série, nessa primeira mensagem dessa série, nós vamos falar sobre esses planos. Planos envolve uma preparação. Planos é você olhar para o futuro e dizer, eu quero chegar em determinado lugar. Nós precisamos nos planejar. Quando eu olho aqui para esse texto, o que ele está me dizendo aí no começo é, o coração do ser humano pode fazer planos. Deus nos deu essa capacidade de olhar adiante, de olhar numa perspectiva daquilo que ainda não existe, daquilo que ainda não está consumado, traçar objetivos. A diferença do ser humano para um animal é que o animal vive simples, todos os dias por instinto, por sobrevivência, mas o ser humano é aquele que tem a capacidade de planejar os seus passos, olhar para o futuro, imaginar novas perspectivas, mudar o curso da sua vida. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que nós temos que fazer planos. Mas aí eu queria que, se você vai marcar, gravar essa série aí, que você anote que esses planos faça planos com Deus. Esses planos que nós temos que elaborar devem ser feitos com o Senhor. O texto está dizendo, o coração do ser humano pode fazer planos. Nós precisamos ter metas, objetivos, sonhos, vontades. Sabe o que é interessante? Que um sinal de alguém que tem a sua convicção da filiação em Deus, alguém que tem segurança na sua filiação, que chama Deus de Pai, que entende que Deus é Pai, é que essa pessoa sonha, que essa pessoa tem perspectiva de vida, esperança na sua vida. Uma criança que nasce num lar estruturado, numa família formada ali, a sua família segura, com a figura paterna bem estabelecida, a sua mãe, é uma criança que ela tem liberdade para sonhar, é uma criança que tem liberdade para pôr a sua imaginação, em funcionamento. Ela não precisa ficar preocupada se vai ter o pão na mesa, ela não precisa ser preocupada o que vai ser de amanhã, se o meu pai vai estar aqui ou não vai, se eu vou ter uma casa ou não, se eu vou passar frio ou calor, porque ela sabe que o Pai está presente. Você já chegou para quem tem filho aí, o teu filho chegou de manhã para você e falou assim, foi dormir à noite, e perguntou, mãe, amanhã vai ter comida? Ou na hora que o filho vai dormir, mãe, a minha cama vai estar lá? Não, porque o ambiente da segurança, da paternidade, da família estruturada, libera para nós sonharmos, almejarmos coisas. E eu queria te dizer que você tem um Deus sobre a tua vida.
Você tem um Pai que se importa com você. Um Pai que está nos céus. O Pai que provém o pão de cada dia, cujo nome é santificado, que é exaltado, que detém o poder de todas as coisas. Esse é o Deus que está sobre a tua história. Talvez alguns que estão aqui, quando ouvem essa palavra Pai, essa palavra é como uma faca cravada no coração. E cada vez que fala a palavra Pai, é como se alguém pegasse no cabo dessa faca e desse uma torcidinha, dizendo, está aqui ainda essa dor, essa ferida da ausência. Mas eu queria te lembrar nessa noite que o teu pai terreno pode ter falhado na missão que Deus concedeu a ele, de ser uma expressão do amor de Deus na sua vida. Mas o Deus, o Pai que está no céu, Ele não te abandona, Ele não falha, Ele nunca deixou de zelar pela tua vida, te amar, Ele é um Deus presente. Tanto que ele diz, pode a sua mãe ou um pai vir a te abandonar, todavia eu não te abandonarei, não esquecerei de ti. Deus está presente. Então eu queria, já no início dessa mensagem, te liberar para sonhar, liberar para fazer planos, ter metas, sonhos para alcançar na sua vida. Que esse novo ano seja um ano que você vai sentar agora em dezembro, buscar em Deus e dizer, Deus, eu quero voltar a sonhar, eu tenho esses propósitos na minha vida, e eu com o Senhor eu sei que eu vou alcançar isso. Está na hora da gente sonhar um pouco, gente. Ter ambição na vida, as ambições boas. Por isso que aqui está dizendo, faça planos com Deus. Deus te dá espaço para imaginar, para exercer a tua criatividade. Trace planos para a sua história. Olhe para frente e veja onde você deseja chegar. E eu vou confessar para vocês aqui, o que ultimamente eu mais tenho feito é confessar as coisas na frente da igreja. Mas eu confessar para você que eu tinha, pela fé, tinha muita dificuldade de estabelecer sonhos. Sabe, uma pergunta que me matava é aquilo assim, daqui a 10 anos, onde você se vê? Ah, meu amigo, para com isso. Daqui a 10 anos, onde você se vê? Mas nós temos que entender que Deus nos libera para sonhar. Deus gera vontades no nosso coração. Muitas vezes nós enterramos elas, né? Mas que 2025 seja um ano de nós ressuscitarmos os nossos sonhos. Desenterrar aqueles planos escondidos. Aqueles que nós talvez até traçamos ele na nossa mente, mas chegou na hora de a gente falar, é muito grande, vou largar a mão disso. Faça planos na tua vida. Onde você quer chegar? Se é difícil traçar para 10 anos, vamos traçar para um ano? Dezembro de 2025, se Jesus não voltar. Se Ele não nos chamar primeiro, né? Se a trombeta não soar exclusivo para alguns. Onde nós queremos estar em dezembro de 2025. O Senhor Jesus, Ele nos encoraja tanto a fazer planos, a medir as consequências, os caminhos das coisas, que quando Ele vai nos chamar para ser seus discípulos, Ele nos encoraja, ó, pesa bem sobre essa decisão que você vai tomar. Em Lucas 14, 28, Ele vai dizer assim, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele dizendo, esse é o homem que começou a construir e não pôde acabar.
Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncie a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Olha o que Jesus está dizendo: para ser meu discípulo é bom você pesar antes bem essa decisão, porque vai te custar tudo. E aí, para nós não alongarmos a mensagem, você volta lá, vai lá no YouTube da igreja, procura lá, tem uma mensagem da semana passada, te encorajando a entregar a Deus tudo aquilo que custa tudo. Está lá, escrito lá: se custa nada, não entregue a Deus. Aí você vai aprender mais sobre isso. Amém? Combinado? Então o que Jesus está dizendo, olha, se você vai fazer planos, se você vai se empreitar em algo, sente, calcule, faça planos. Então nós vamos sentar, fazer planos para o próximo ano. Mas esses planos que nós vamos fazer para o nosso próximo ano, eles devem ser feitos sentados junto com Deus. O versículo 1 está dizendo: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Aquilo que determina, aquilo que diz o sim, o amém, aquele que tem toda a autoridade, é Ele que vai dizer sim e amém para os nossos planos, é Ele que determina o limite dos mares, é Ele que determina aquilo que virá sobre as nossas vidas. Ele está no domínio do curso da história, querido. O governo está sobre os seus ombros. É Ele que é Senhor sobre as nossas vidas. Então, se Ele é Senhor sobre as nossas vidas, nós devemos sentar com Ele e dizer: Senhor, quais são os teus planos para a minha história? Quais são os teus planos para a minha vida? Quais são os teus propósitos para a minha história nesse novo ano? Faça planos com o Senhor. Mas só voltar um pouquinho, eu queria te dizer também, que aí é um outro defeito que eu tenho que confessar também, que às vezes eu fico muito só nos planos. A gente idealiza, desenha, tem tantos projetos, mas a gente não realiza. É ou não é? A gente sonha, e parece só de pensar. Daí eu estava conversando com um irmão aqui da igreja, e ele falou assim: ó, esse que é o defeito do ansioso. Que ele projeta, ele planeja, mas ele chega lá no final, ele vê tudo aquilo, ele já desiste antes de começar. Que ele já desiste achando que não vai dar certo. Já cansa no projeto. E aí eu queria só abrir esse parênteses para dizer para você: não fique só no planejamento, não. Se dispõe a realizar. Trace o planejamento, o plano é você traçar pequenos passos para alcançar um objetivo maior. Divida o seu sonho em pequenos passos, que vai ficar mais fácil de você realizar ele. Provérbios 13:4 vai dizer assim: o preguiçoso deseja e não tem. Algumas versões dizem assim: o preguiçoso sonha e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Então, se você é daqueles que tem uma certa preguicinha de pagar o preço, sair da zona de conforto, você não vai ter nada. Mas se você se esforçar, o teu desejo vai se cumprir. Mas faça os teus planos com Deus. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor é que vem. Nós temos que entender que o Senhor, Ele tem um sim e um amém para a nossa história. Em paralelo com essa vida que nós estamos vivendo, essa vida diária, existe uma soberana vontade do Senhor sobre o curso desse mundo. Em paralelo a tudo que nós estamos vivendo, há um plano traçado por Deus. E se nós queremos ter êxito na nossa vida, nós temos que alinhar o nosso planejamento com esse propósito soberano de Deus sobre a humanidade. Porque as consequências
das nossas escolhas, elas são medidas a partir da vontade de Deus. O êxito dos nossos planos deve ser medido com aquilo que se concilia com a vontade de Deus para esse mundo, para essa era, para esse tempo. Tudo que é bom e perfeito vem de Deus. Aquilo que é perfeito, bom e agradável, a medida disso, o parâmetro para nós medirmos o nosso plano, para dizer esse plano é bom, esse plano é perfeito, esse plano é agradável, é dizer, ele está alinhado com a vontade de Deus. Então o que nós temos que entender nessa noite é que nós podemos fazer planos sim, mas os nossos melhores planos serão aqueles que estão alinhados com Deus. Nós podemos fazer planos sim, mas a perpetuação deles está contida em Deus. Ele pesa aquilo que coopera para o nosso bem. Ele pesa aquilo que vai te acelerar para o propósito dele da tua vida, ou aquilo que está te desviando da rota que ele tem para a tua história. Nós podemos fazer planos sim, mas o caminho correto está no Senhor. Então a melhor forma de nós planejarmos, querido, é a gente escutando a resposta certa que vem dos lábios de Deus. Então o primeiro chamado de Deus para nós nessa noite é dizer, filho, senta e escute de mim. Nós precisamos ir diante do Senhor e ouvi-lo. Parar um pouquinho a história e falar assim, Senhor, eu quero te escutar. Para onde o Senhor está me conduzindo? O que o Senhor quer fazer com a minha história? Mas se pegar o Ricardo, não posso falar em teu nome aqui, Ricardo, mas se pegar o Ricardo, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, eu acho que nem passava na tua cabeça, você estaria no próximo ano pastoreando a igreja de Laranjeiras de Caldas. Mas Deus conduz, Deus tem os seus propósitos. E a gente tem que parar, estar sensível à voz dele, deixar ser conduzido, ser guiado, direcionado. Ouça do Senhor, querido. Está na hora de nós como igreja, nós pararmos um pouquinho a nossa rotina, vir para esse lugar e falar assim, Deus, hoje nós viemos como igreja, para ouvir o Senhor, o que o Senhor quer a respeito dessa igreja para o próximo ano. Nós vamos ter essa reunião de planejamento, e que até chegar lá que você esteja orando isso, Deus, o que o Senhor quer direcionar essa igreja para o próximo ano. Nós precisamos ouvir a Deus. Faça planos com Deus, porque o homem pode fazer os seus planos, mas a resposta certa vem dele. Então que essa folha em branco, onde você vai escrever lá as metas para 2025, vou entrar na academia, não vou beber mais refrigerante, vou perder tantos quilos, vou guardar tantos reais, que essa folha em branco, que ela seja a vontade de Deus para a tua vida. Sabe que esse papel em branco, o nome dele não é mais folha sulfite, é vontade de Deus para a minha vida. Porque a vontade dele limita o que pode ser escrito, o que cabe ali ou não. Então Deus, eu quero ser guiado por Ti, eu quero escutar do Senhor. Eu quero que a Tua vontade venha sobre a minha vida. Que o fundamento dos meus planos seja o Teu plano para a minha vida. Amém? Filipenses 2,13 diz assim, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Que você comece a discernir o querer que Deus está dizendo aí, que Ele está gerando.
Sabe umas vontadinhas que passa aí às vezes? Eu só posso usar aqui os exemplos da igreja, mas fala assim, nossa, eu tinha uma vontade de ajudar na igreja, de recepcionar os irmãos lá na porta, de cantar aqui no louvor, de servir a ceia, de cuidar das crianças, de cuidar da mídia. Que mais, gente? Vamos lá. De participar do ministério de intercessão que a gente precisa levantar nessa igreja. Deus, eu estou com vontade de participar disso. Aí você pode falar assim, não, é coisa da minha cabeça. É ou não é? Vem a vozinha de Satanás. É coisa da tua cabeça. Mas o texto está dizendo, Deus é quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Se está tendo querer, é porque Deus quer realizar através da tua vida. Então que nesse plano de 2025 esteja aí, assim, Deus, qual que é o teu querer? Porque eu quero realizar isso segundo a tua vontade. Mas a segunda coisa que nós precisamos ter aí nos nossos planos, que eu aprendo aí com esse texto que nós lemos, é que nós devemos também fazer os nossos planos com a motivação correta. O texto aí está dizendo, todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o Espírito. Sabe, queridos e queridas, as nossas motivações determinam o acerto das nossas ações. Deus está mais preocupado com o nosso coração, querido, do que com aquilo que nós estamos produzindo de fato. Porque nós podemos vir aqui na igreja, cumprir um papel, um protocolo, mas se as nossas motivações não forem as corretas, isso não é agradável diante dos olhos do Senhor. As nossas motivações determinam a eficácia das nossas ações, os frutos das nossas ações. Nós podemos traçar boas metas, mas os propósitos delas devem estar alinhadas com aquilo que é agradável a Deus. Nós podemos sentar, ouvir de Deus. Deus, eu estou planejando ler a Bíblia inteira em 2025. Deus, eu estou planejando separar um dia para estar na tua presença te adorando. Deus, eu quero abençoar uma família, abrindo uma célula, evangelizando. Tudo isso é planos, excelentes. Mas aí eu pergunto, qual que é a motivação que está no teu coração para fazer isso? Eu vou mostrar para os irmãos que eu sou bom mesmo, que eu sou ungidão. Não, eu vou fazer isso porque aí o pastor vai estar contente comigo. Qual que é a motivação do teu coração? Faça planos com a motivação correta. Quer ver um exemplo na Bíblia? Segura aí o Provérbios aberto aí e vai comigo lá em 1 Samuel 10. 1 Samuel 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Aqui é uma conversa entre Samuel e Saul, o rei Saul. E ele vai dizer assim para Samuel, dizendo a Saul: vá na minha frente para Gilgal, e eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias, até que eu venha para junto de você, e diga o que você deve fazer. Então, Samuel dá uma direção para Saul. Vai lá para Gilgal, me espera, daqui 7 dias eu chego lá, nós vamos oferecer um sacrifício a Deus, e eu vou te falar o que você deve fazer dali para diante. Nós temos que entender que Samuel, ele é um profeta de Deus e ele é sacerdote. Ele está falando em nome de Deus. E o único que poderia oferecer sacrifícios a Deus é o sacerdote. Agora vai comigo lá no capítulo 13, 3 capítulos para frente, versículo 8. 1 Samuel 13, 8. Saul
esperou 7 dias. Parabéns para ele. Cumpriu a primeira missão. Segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao seu encontro para o saudar. E Samuel perguntou: o que foi que você fez? Vamos parar aqui um pouquinho. Havia uma direção: espere 7 dias que eu vou lá, vou oferecer o holocausto. Só Samuel podia oferecer. Saul espera os 7 dias, mas Samuel começa a demorar um pouquinho. Foi passando a hora, tinha uma hora marcada para o culto, nada do pregador chegar. O povo começou a falar: esse culto não vai começar, amanhã tem que trabalhar cedo, que hoje é domingo. E Saul ali, olhando, cada um levantando, pegando suas coisas, falando: nós temos que dar um jeito. O pastor não veio, vai eu mesmo. E Saul oferece o holocausto. E é engraçado que o texto diz que ele mal acabou de oferecer. Efetuou a bênção. Impetrou a bênção. Samuel chega. E é interessante que ele diz porque o povo ia se espalhando, ele pediu as ofertas para sacrificar. Saul, o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se juntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e eu ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Uau! Agora eu quero que você pense comigo o seguinte: vamos nos colocar no lugar de Saul. O povo indo embora, os inimigos chegando, nós precisamos consultar a Deus, ter a bênção de Deus, os holocaustos estão aqui. Fui forçado pelas circunstâncias. Agora, as motivações de Saul não estavam totalmente ali, né? A intenção dele, quer dizer, não era totalmente errada. Ele ofereceu um holocausto a Deus, ele estava preocupado em buscar a Deus antes de uma batalha. Mas a motivação dele não era honrar a Deus, porque se fosse honrar a Deus, ele tinha esperado o sacerdote chegar. Ele tinha pesado mais a palavra de Deus que diz: são os sacerdotes que oferecerão o holocausto diante de mim. É um povo separado para isso. Somente a tribo de Levi me servirá, são consagrados ao Senhor. Mas ele diz: fui forçado pelas circunstâncias. A ação pode até estar certa, mas se a motivação não estiver, isso não é agradável diante dos olhos de Deus. Saul estava mais preocupado com o que o povo estava pensando, o povo indo embora, do que agradar a Deus. Sabe como eu sei que o coração de Saul pesava mais sobre a opinião do povo do que temor a Deus? Porque lá no capítulo 15, nós vamos ganhar um tempo aqui, eu não vou ler tudo. Ele repete novamente a mesma coisa.
No capítulo 15, Deus fala assim: Saul, vá, destrua todos os amalequitas por conta daquilo que eles fizeram a Israel quando estava saindo do Egito. Destrua tudo. Não é para ficar ninguém. Mate homens, mulheres, crianças, bois, ovelhas, destrua tudo. Saul então sai em guerra, ele vence a batalha, ele mata o povo, mas o texto vai dizer que ele poupa o rei amalequita, o rei Agag, e o povo vendo lá umas ovelhas gordas, uns boi gordos, alguns tesouros ali, aquilo que tinha valor, o povo separa e não destrói só aquilo que não tinha valor. Aí no versículo 9 vai dizer isso: mas Saul e o povo pouparam a Agag o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e tudo mais o que era bom. E isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível, destruíram. Então eles falaram: vamos destruir aquilo que não vale nada, nós taca fogo. Mas o que tem algum valor aí, nós separa. Deus tinha falado: destrói tudo. Vem Samuel. Samuel chega, o texto vai dizer que Saul sai ao encontro dele: bendito do Senhor, cumpri a vontade de Deus. Aí Samuel fala: mas o que é esse barulho de ovelha que eu estou escutando, esse bramido de ovelha? Não, é que o povo pediu para eu separar algo, nós separamos o melhor para oferecer a Deus. Mais uma vez, aos nossos olhos, que homem virtuoso, viu aquelas ovelhas gordas e falou: mas isso aqui dá um sacrifício para Deus. Uma boa intenção, mas a motivação era errada, estava em desacordo com a vontade de Deus. Samuel vai dizer para ele, versículo 22, 15 e 22: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Uma boa intenção fora da palavra de Deus, querido, continua sendo pecado. Continua sendo errado. Não, Deus, mas nossa, que eu achei que era o mais certo a fazer. Uma boa intenção fora da palavra de Deus continua sendo pecado. Não, mas eu separei para oferecer a Deus. É pecado. Será que Deus tem mais prazer numa confissão de pecado ou numa obediência à sua palavra? Sabe como que eu sei que a motivação de Saul era errada? Porque Samuel fala assim: tô indo embora, tchau pra você, não tem mais comunhão com você não, filho. Você tá desviadão. E aí Samuel vai saindo, Saul agarra no manto dele e fala: não vai embora não. Fique aqui comigo. Adore ao Senhor comigo. Me honre diante dos anciãos de Israel. O cara acabou de receber uma repreensão de Deus, meu amigo. E ele está falando assim: não, beleza. Você ora para Deus, me perdoa aí, eu errei mesmo, mas me honra aqui na frente do povo. Não vai embora não. Qual que é a tua motivação para fazer os teus planos? É para se aparecer diante das pessoas? É para ser reconhecido pelos homens? Ou é em obediência à palavra de Deus? Por isso nós temos que voltar lá no tópico 1 e fazer os planos com o Senhor. E falar: Deus, corrija as minhas motivações.
Por isso, nesse novo ano, que em 2025, você revise todas as tuas motivações, amém? O que tem te trago aqui? O que tem te motivado a tomar as decisões que você tem tomado? Revise as tuas motivações. Faça plano sim, mas faça com a motivação correta. Porque todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. Mas o Senhor, Ele sonda o Espírito. Ele sonda a fonte desses caminhos. Ele sonda as motivações dos teus propósitos. Faça planos com a motivação correta. E o terceiro e último passo que nós temos que dar para nós planejarmos o nosso ano, estarmos preparados para 2024. Então, o primeiro é nós fazermos planos com Deus. O segundo é fazer planos com a motivação correta. E o terceiro é fazer planos com a confiança correta. Porque o texto vai dizer aí, olha, entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Faça planos com a confiança correta. Porque muitas vezes nós ouvimos de Deus, nós planejamos, nós estamos até com a motivação correta, mas nós só planejamos aquilo que nós temos de confiança em nós mesmos. Aquilo que a nossa confiança, a segurança das nossas capacidades, forças, determinam. Eu olho para os meus planos e falo assim, olha, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui está na minha zona de conforto, isso aqui eu tenho condições, capacidade, facilidade para fazer. Mas o que o texto está nos dizendo é para nós entregarmos essas obras ao Senhor, é depositarmos a nossa confiança nele, é dizer que é Ele que nos capacita, é Ele que está conosco. Fazer planos com o Senhor é decidir caminhar com Ele. Quando eu digo assim, olha, entrega as tuas obras ao Senhor, isso é um ato de confiança. E entregar, querido, não é não fazer nada. Mas entregar é dizer, Deus, eu confio em Ti. Eis aqui os meus planos, eis aqui o que eu quero realizar. Eu sei que aquilo que me falta é o Senhor que me supre. Naquilo que eu não posso é o Senhor que faz. Entregar é dizer, como está ali em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É dizer isso, Deus, eu sei que eu estou aqui imaginando isso, eu estou planejando, eu estou te pedindo a bênção nessa área da minha vida, e eu confio que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu estou apresentando ao Senhor, porque se esse querer e esse realizar vem de Ti, Senhor, quando o Senhor entra para fazer, as proporções são maiores, são inimagináveis o que Deus pode fazer através das nossas vidas. Os desdobramentos da vontade de Deus, queridos, estão além dos nossos planos. Nós não sabemos o que uma ação nossa em obediência a Deus pode desencadear. Um exemplo clássico é quem ganhou Billy Graham para Deus. Milhares e milhares de almas vieram a Cristo Jesus através do ministério daquele homem. Agora eu quero dizer, quem estava lá pregando para esse homem, no dia que ele disse sim para o Senhor Jesus, não fazia ideia da proporção da sua obediência a Deus. Quem sabe o que Deus pode fazer no nosso meio através da minha e da sua vida?
Por isso, entrega as suas obras ao Senhor. Entrega as suas obras ao Senhor. E o que você tem planejado vai se realizar. Porque esse plano foi construído com Deus. As motivações estão corretas, alinhadas com a vontade e obediência ao Senhor. E elas estão depositadas na mão daquele que tem todo o poder para fazer. Infinitamente mais do que nós estamos pedindo ou imaginando. Gente, olha a proporção, a riqueza que Deus, a graça de Deus que está aqui disponível para nós. E nós estamos preocupados com a macarronada que nós vamos comer amanhã, com, sabe, o que está passando lá na televisão. Se é o Botafogo ou o Palmeiras que vai ganhar o campeonato. Sabe, olha a pequenez. Nós estamos preocupados com o que os outros estão pensando da gente. Quem que veio, quem deixou de vir. Meu Deus, está na hora da gente ocupar o nosso coração com coisas maiores. Nós estamos diante de um Deus grande, perfeito, sábio, todo-poderoso, que pode fazer tudo. Que a sua palavra diz que para Ele não há impossíveis. Há um Deus se movendo sobre a humanidade. Um Deus com o coração voltado para salvar todos os povos. Até os confins da terra. Há Deus fazendo sinais e maravilhas. Há um Deus curando pessoas, libertando cativos. Há um Deus fazendo milagres. E nós temos nos contentado com tão pouco. Entrega as tuas obras ao Senhor. E esse pequeno plano da sua vida vai se realizar. Porque há um plano maior. Há uma vontade soberana. E Deus está te dando o privilégio de participar disso. Acorda, igreja. Tem mais para a gente viver em Deus. Sabe? A gente possa sair para essas ruas vivendo os propósitos de Deus, os sonhos de Deus. Entrar nos lugares e dizer: Deus, qual é o teu plano para esse lugar? Eu quero participar dele. Me envolva no que o Senhor está fazendo. Vem, Senhor Jesus, me chama, vamos caminhar junto. Deixa eu ser o teu instrumento, deixa eu ser as tuas mãos, deixa eu ser a tua boca. É isso, entrega as tuas obras a Ele. Entrega o que você está fazendo. Torna o teu dia mais glorioso com Cristo Jesus. O Senhor é a nossa prosperidade, querido. Ele é a nossa riqueza. Ele é o maior valor que nós temos na nossa vida. Não é o que você pode acumular nessa terra, não é o status que você pode alcançar, não é a posição que você pode ter, não é o título que carrega antes do teu nome, mas é aquele que caminha com o Senhor de toda a terra, é aquele que tem comunhão com Cristo, que é íntimo do Senhor, que Cristo pode olhar para a terra e dizer: esse é meu amigo, esse é aquele que coopera comigo, esse é aquele que está indo em meu nome. Será que tem alguém que quer ser íntimo de Cristo Jesus? Se é alguém que Cristo olha para a terra e diz: esse eu posso confiar, os meus planos, os meus projetos, a minha vontade. Um dia Deus estava indo para destruir Sodoma e Gomorra, e Ele diz: olha, eu tenho que passar na casa do meu amigo Abraão e falar com ele, porque eu não posso fazer algo na terra sem comunicar a ele. Será que tem alguém aqui que Deus pode olhar e dizer assim: olha, eu vou fazer algo no bairro Tiradentes, mas eu não posso fazer sem passar na casa do meu amigo e comunicar a ele aquilo que eu estou para fazer? Chamar ele: vem comigo, vamos lá ver o que eu vou fazer. Mesmo seja um plano de destruição, vem, meu amigo, vem interceder por esse povo do meu lado. Entrega tuas obras ao Senhor. Se entregarmos as nossas obras ao Senhor, nós vamos fazer só aquilo que é agradável a Ele.
Porque não tem como nós fazermos uma obra que é desagradável aos olhos de Deus e falar, estou entregando para o Senhor. Deus, roubei isso aqui, recebe aqui. Mas se você entrega suas obras a Ele, você vai fazer só aquilo que é agradável a Ele. Salmo 37:3 vai dizer, confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Se você viver esse salmo aqui, teu ano vai ser completamente diferente. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Amém? E o mais de Deus, gente, é mais mesmo. É mais. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Planeje com Deus o teu 2025. Planeje com as motivações certas. E consagre tudo o que você for fazer a Deus. Entrega esse novo ano a Deus. Que o teu maior prazer seja Ele. E aí os propósitos do teu coração, Ele vai realizar, Ele vai entregar. Aquilo que você tanto almeja vai chegar. Eu já alonguei um pouquinho, mas eu quero te contar um exemplo. De uma bobeira, mas que foi uma coisa que me marcou. Eu me converti ao Senhor e eu decidi viver para o Senhor. Eu corrigi as minhas veredas diante de Deus. Eu decidi corrigir os erros que eu cometia na minha vida, porque eu entendi que era desagradável aos olhos do Senhor. E o meu maior prazer, aquilo que mais agradava o meu coração era o Senhor. Eu tinha prazer em buscar a presença de Deus, ler a sua palavra, estar na presença dele. Tinha não, tenho. E esse versículo aqui, olha, agrada-se do Senhor. Era uma verdade no meu coração e é uma verdade. E eu lembro, assim que eu me mudei lá para a casa que eu moro hoje, eu acho que eu já até contei isso aqui na igreja. Nós estávamos construindo aquela casinha de botijão de gás, sabe? Do lado de fora da casa, onde guarda o gás. Não sei quem tem a casinha do botijão de gás. E o pedreiro falou assim para mim, ó, a gente precisa colocar uma pedra aqui em cima da casinha, um mármore, alguma coisa. E era um sábado, tudo fechado. Aí ele falou, depois você compra, eu venho e põe. Aí é aquilo, né, para não perder o pedreiro em casa, né, porque para voltar... Eu falei, não, eu vou correr numa marmoraria e vou tentar achar. E eu fui, eu encontrei a última marmoraria, já assim fechando, eu entrei. E veio o rapaz me atender, ele falou, ô Miguel, nossa, é você, tudo. E eu olhei e não lembrava do bendito, quem que era ele. Ah, você me arrumou umas mudas de árvore um dia, assim e tal. Eu falei, Aí ele falou, o que você precisa? Eu falei, cara, eu estou precisando de uma pedra. Ele, rapaz, agora, essa hora e tal, né? Eu falei, não, que você tiver aí, tudo serve. Só que na hora que eu estava indo, eu não falei nada para Deus, eu não pedi nada, né? Mas dentro de mim, na minha cabeça, estava assim, a pedra daquela cor, uma cor marrom, assim, ia combinar com a que eu já tinha posto em casa. Se tivesse aquela, ia ficar tão bonito lá. E fui. Ele falou, eu vou ver o que eu tenho lá para te arrumar, tal, né? E fiquei sentado no escritório da marmoraria. Quando vê, ele me chega com a parte da pedra. Gente, era a medida que eu precisava. Ele falou, achei essa aqui cortada lá, não sei se vai te servir. E qual que era a cor da bendita pedra? E na hora eu olhei aquilo, eu falei assim, Deus... O que é isso?
Que cuidado que é esse? E é uma pedra, gente. E tem mais. O rapaz falou assim, não, pode levar, é tu. Né? Me deu a pedra. E na hora que eu saí, Deus falou assim, filho, eu cuido tanto das grandes coisas, mas até das pequenas. Porque o meu coração estava no lugar certo. Não era uma pedra que ia roubar eu de Deus. Então eu falei, eu posso te dar essa pedra. E eu me senti tão amado, tão cuidado por Deus, sabe? Mas é porque um dia eu decidi, eu fiz de Deus a satisfação do meu coração. E eu queria te encorajar a fazer de Deus a satisfação do teu coração nesse novo ano. Que durante esse mês de dezembro nós possamos preparar o nosso coração e dizer, Deus, 2025 vai ser diferente. Eu vou me agradar do Senhor. E aquilo que está no meu coração vai ser feito, porque não é isso que vai me roubar da tua presença. Queridos, Deus tem planos para a nossa história. Deus tem um plano traçado para nós que está escrito na eternidade passada. Lá no Éden ele disse isso. Quando ele faz a promessa, olha, o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Ele já estava dizendo, há um plano meu a respeito da humanidade. Vocês estarem comigo, vocês sonharem comigo, caminharem ao meu lado, ter comunhão comigo, estar na minha presença. E o que Cristo fez é consumar esse plano. E hoje nós podemos chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu quero sonhar os teus sonhos, eu quero planejar a minha vida com o Senhor, eu quero caminhar contigo, eu quero ter as motivações corretas. E Ele envia o seu Espírito, nos inspirando na sua vontade, nos direcionando, gerando o querer e o realizar em nós. E aquilo que é poderoso, aquilo que é grande, aquilo que é excelso, perfeito, Ele faz na minha e na sua vida. E vai consumar em algo maior. Vai consumar num reino eterno. Vai consumar naquilo que é perfeito, agradável, justo, verdadeiro. Cristo fez isso por mim e por você, querido. Cristo tem reservado algo grande para nós. Por isso nós temos que vir para essa mesa e dizer mesmo, obrigado, Jesus, pela comunhão que temos contigo. Obrigado porque esse sangue aqui nos libertou para sonhar. É através desse sangue, desse corpo entregue na cruz, que nós podemos chamar Deus de Pai hoje. E Ele nos libera para planejar, sonhar planos grandes, segundo o propósito de Deus para as nossas vidas. Tenha planos, amém? Quem quer fazer planos para 2025? Faça teus planos com Deus. Reveja as suas motivações e entregue teu caminho a Deus. E o mais Ele vai fazer.